Erupção de supervulcão. Nosso planeta é o lar de um grande número de seres vivos e plantas. E isso inclui campos verdes perfumados, lagos azuis, florestas pitorescas e também as montanhas. Ironicamente, são elas que escondem um dos maiores perigos. Todos sabemos que uma erupção vulcânica é uma força terrível que causa destruição e mata dezenas ou mesmo centenas de vidas. No entanto, existe um termo chamado supervulcão. Isso se refere a vulcões cuja erupção terá consequências terríveis, incluindo alterações climáticas. Até o momento, a ciência conhece cerca de 20 desses vulcões. Cerca da metade está no continente americano, enquanto o restante está espalhado pela Europa, Japão e Indonésia. A última erupção de um supervulcão ocorreu em 26.500 anos atrás, na ilha norte da Nova Zelândia. Quando isso aconteceu, uma enorme quantidade de cinzas e outras substâncias tóxicas explodiram da cratera. As chuvas de ácido sulfúrico se espalharam por toda a Terra por mais 6 anos. Nuvens de poeira cobriram o Sol por muito tempo, causando algo como um inverno nuclear. A humanidade foi seriamente afetada por esse desastre. Então, devemos ter medo da erupção de um supervulcão? Definitivamente sim, porque as consequências que acabamos de falar são apenas uma parte do que a humanidade pode enfrentar. O efeito estufa, o aquecimento do planeta, tsunamis, extensa destruição em terra, chuvas anormalmente fortes, superinundações, furacões mortais de gases vulcânicos, pedras e cinzas. Essa cena de um filme de terror pode facilmente se tornar realidade. Repare só em um dos supervulcões mais famosos, chamado a Caldeira de Yellowstone. Sua erupção criará uma enorme quantidade de lava e cinza. Isso será o suficiente para cobrir qualquer cidade grande, com uma camada de emissões de vários quilômetros. Mas isso não é tudo. Uma mistura de poeira e gases impermeável à luz solar se formará na estratosfera. Isso causará uma crise agrícola. As árvores não florescerão, os frutos não amadurecerão e os animais não terão nada para comer, porque a quantidade de vegetação diminuirá como um todo. Todo mundo estará em risco de extinção, porque é improvável que o suprimento global de alimentos dure por vários meses. Aqueles que tiverem a sorte de comer terão que passar vários anos em um planeta escuro, frio e solitário. A perspectiva, na nossa opinião, é mais do que assustadora. A única consolação, se servir, é que os supervulcões entram em erupção raramente. A caldeira de Yellowstone, por exemplo, entrou em erupção há 640 mil anos. Segundo os cientistas, as erupções ocorrem em média uma vez a cada 100 mil anos. No entanto, não esqueça que até mesmo os próprios cientistas dizem que é simplesmente impossível prever com precisão a erupção de um vulcão. Deslizamentos gigantes de terra. E aqui também não poderíamos deixar de mencionar os vulcões. No entanto, não falaremos sobre lava ou mesmo sobre uma nuvem de cinzas que arrastará o planeta. Se você se aprofundar na história, saberá que as Ilhas Havaianas, apesar de serem pequenas, são áreas notórias de terra. Cerca de uma vez a cada 100 mil anos, ocorre aqui a destruição em larga escala de rochas vulcânicas. Uma massa incrível de terra, pedras e poeira se move com grande velocidade, matando e destruindo tudo pela frente. No entanto, isso ainda está longe de ser o pior. Se atingirem a água, esses deslizamentos de terra causam terríveis tsunamis que espalham a destruição por todo o planeta. Se você ainda não se convenceu e não se assustou o bastante, que tal agora saber dos detalhes? Acima de tudo, a humanidade deve temer a destruição das paredes do vulcão Kilauea. Ele está localizado na ilha do Havaí e é o vulcão mais ativo em sua região. Depois de seu último despertar, em 1983, Kilauea continua em erupção até hoje. Apesar de a intensidade estar em constante mudança, o próprio fato de erupções constantes causa motivo de preocupação. Até porque, mesmo uma pequena sacudidela pode fazer com que a rocha instável se mova. Se isso acontecer, 12 mil quilômetros cúbicos de terra cairão no oceano em grande velocidade. Isso será mais do que suficiente para desencadear um tsunami, que pode literalmente lavar toda a costa oeste da América do Norte.
Queremos mesmo acreditar que isso não vai acontecer, mas há pouco tempo, os cientistas perfuraram um poço na ilha, de somente 3,5 km de profundidade, e descobriram rochas muito frágeis, que serão a superfície para futuros deslizamentos gigantescos. E que conclusões podemos tirar disso? A mais decepcionante: Tsunami do Norte. E agora uma perguntinha: qual é a causa dos tsunamis destrutivos do nosso tempo? A maioria provavelmente responderá que são devido a terremotos causados pelo movimento de placas litosféricas. E embora essa resposta seja verdadeira, não é a única. Um tsunami se forma até mesmo quando algum tipo de fenômeno desloca muita água. E é lógico que esse fenômeno pode ser qualquer coisa. Como, por exemplo, a destruição de gelo no norte do nosso planeta. Em 9 de julho de 1958, o Alasca foi sacudido por um terremoto de magnitude 7,8. Tremores subterrâneos desta magnitude em si podem ser muito destrutivos. No entanto, esse terremoto causou um forte deslizamento de terra. 30 milhões de metros cúbicos de rochas e gelo caíram na Bahia, criando uma onda de 520 metros de altura. A humanidade nunca tinha visto e ainda hoje não conhece uma onda mais gigantesca do que esta que atingiu a Terra. Em 17 de junho de 2017, um deslizamento de terra excepcionalmente grande ocorreu na parte noroeste da Groenlândia, no fiord de Kahat. Gelo, neve e pedaços de rocha caíram de uma altura de cerca de 1.000 metros diretamente na água. Assim, uma onda foi formada com uma altura de mais de 100 metros, que acabou sendo poderosa o suficiente para destruir vários prédios residenciais e lavar as pessoas da face da Terra. E sabe por que estamos contando tudo isso? Porque traçar paralelos é muito fácil. As mudanças climáticas no planeta estão provocando o derretimento das geleiras e a exposição de cada vez mais rochas. Quem sabe quando acontecerá o próximo deslizamento de terra e quão devastador será? Terremoto na falha de Cascadia. Existe um termo chamado de zonas de subducção. Estes são lugares em nosso planeta onde alguns blocos da crosta terrestre estão submersos debaixo de outros. Na maioria das vezes, eles são a causa de atividade sísmica e erupções vulcânicas. Em geral, existem muitos desses lugares no planeta, mas hoje só uma coisa nos interessa: a zona de subducção de Cascadia. Ela está localizada ao longo da costa oeste dos Estados Unidos e Canadá. Essa linha perigosa se estende por 1.000 quilômetros da ilha de Vancouver até o norte da Califórnia. Cerca de uma vez a cada 300 anos ocorre um grande terremoto aqui, com uma magnitude de 9 ou 10 pontos. O último terremoto registrado pelos cientistas aqui ocorreu em 1700. Já o último sinal de aviso tocou em fevereiro de 2016. Foi então que uma concentração em larga escala de monóxido de carbono foi registrada na zona da falha. Especialistas acreditam que tal comportamento é um sinal claro de um terremoto iminente. O fundo do oceano se move, as placas são comprimidas e a pressão entre elas aumenta. Isso levou ao deslocamento de gases tóxicos. Vale lembrar que um terremoto de magnitude 10 tem uma força destrutiva absurda. Ele destrói edifícios e causa graves danos à área, além de formar rachaduras no solo, provocando avalanches e deslizamentos de terra. Prever as consequências disso é praticamente impossível, até porque ninguém estará salvo do pior cenário. E será assim. Um terremoto provocará uma mudança no relevo da Terra. A zona costeira perto da falha se assentará e logo cobrirá o litoral com uma onda de magnitude incrível que a humanidade ainda não conhece. Como dissemos antes, nosso planeta pode acabar fazendo uma brincadeira muito cruel com a gente. Aquecimento global. Contudo, para sermos honestos, se a Terra fosse uma criatura viva, teria todos os motivos para ficar com raiva da gente e tentar se vingar. Dificilmente alguém aqui nunca tem ouvido falar sobre a ameaça do aquecimento global. Ainda assim, nos tempos modernos, essa é a questão mais importante, que assusta todo mundo que realmente se importa. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas subestima a ameaça do aquecimento global e não compreende a gravidade do problema. A situação é a seguinte: por quase 2 décadas, a temperatura no planeta
Ásia está aumentando constantemente. De acordo com especialistas, a cada nova década, a temperatura é consideravelmente mais alta que a do passado. Nos últimos 50 anos, a temperatura no Ártico aumentou 5 graus. Por esse motivo, as geleiras e as áreas de permafrost desapareceram. A área de gelo do Ártico já diminuiu mais de 25% em comparação com 1970, enquanto que a espessura do gelo já está quase pela metade. Então, o que devemos esperar do aquecimento global? Em cada região, as consequências serão diferentes. Mas, falando de um modo geral, ocorrerá um aumento no nível dos mares e mudanças na precipitação, tanto em quantidade quanto em caráter. E, claro, também haverá um aumento das áreas desérticas. Corremos o risco de enfrentar ondas de calor, secas e acidificações dos oceanos. As mudanças de temperatura levarão à extinção de animais. Por exemplo, a população de ursos polares diminuirá em 2/3 até 2050. As pessoas perderão seus lugares para morar, porque a Terra será submersa, e enfrentarão a falta de alimento, porque será cada vez mais difícil de colher. Na pior das hipóteses, o aquecimento causará a liberação global de dióxido de carbono dos oceanos. Como resultado disso, nosso planeta se tornará tão inabitável quanto Vênus. Segundo as previsões, se o aquecimento global não for interrompido, dentro de 50 anos, alguns países do mundo deixarão de ser aptos para a vida. Por exemplo, na região do Golfo, a temperatura média do ar permanecerá em torno de 75 graus Celsius. E sabe o que é mais interessante disso tudo? Cientistas com quase 100% de certeza dizem: a causa do aquecimento global são as pessoas e seus meios de subsistência.